Bom, no vídeo de hoje eu vou falar por que JavaScript é a melhor linguagem de programação, na minha opinião, é claro. Eu comecei minha carreira desde 1998, eu tenho trabalhado como programador, então faz um bom tempo que eu já estou nessa carreira, né? Eu comecei a minha carreira com ASP clássico, né? Que era desenvolvimento web já, mas tudo acontecia no servidor, é uma linguagem interpretada, né? Que quando o servidor fazia o processamento, ele já devolvia o HTML todo formatado e pronto da forma que a gente queria mostrar no browser, né? Era assim que era desenvolvido. É uma programação back-end, vamos dizer assim. E depois, em 2000, eu migrei para o ASP.NET, que estava surgindo. Comecei a trabalhar desde as primeiras versões do ASP.NET. E nessa plataforma, eu comecei a trabalhar com C# e VB.NET. O VB, ele era também usado no ASP, então foi mais fácil fazer essa migração para VB. E depois eu fui aprendendo o C#. Né? Eu trabalhei basicamente com .NET até 2012, quando eu mudei para uma empresa e comecei a trabalhar com Java. Era uma migração de .NET para Java. Então, nesse momento, eu mudei a minha forma de pensar, que eu era um desenvolvedor .NET, né, e passei a pensar que eu era um desenvolvedor apenas. Não importasse a linguagem, eu estaria disponível a aprender a desenvolver. Então, eu já estava com essa cabeça mudada. Mas ainda com foco sempre no back-end, né? Eu desenvolvia serviços, né? Web services, APIs, e também desenvolvia páginas dinâmicas que ela consultavam dados no banco de dados, mas ela retornava o HTML já pronto para o front-end, né? Tinha alguma coisa de interação na interface, mas eram interações limitadas, até porque os browsers não eram tão poderosos como são hoje, né? No início da minha carreira em 98, 2000, 2003, 2004, os browsers eram mais limitados na capacidade de coisas que ele conseguia fazer. Só que com a evolução do browser, foi aumentando a quantidade de coisas que a gente podia fazer, né? E também foi aumentando a capacidade de JavaScript. Em 2014 eu migrei para... eu comecei a trabalhar com Node também em paralelo nessa mesma empresa. Eu trabalhava com .NET, Java e Node. E aí eu estava trabalhando com 3 linguagens diferentes, né? Eu estava trabalhando com C#, eu estava trabalhando com Java e com Node, e com JavaScript em Node. Então, eu já tinha na minha cabeça que eu não era mais um desenvolvedor de uma linguagem só. Então eu tinha várias linguagens que eu trabalhava e eu estava bem tranquilo com isso. Mas era só desenvolvimento back-end, tá? Então, em 2015, um dos projetos exigiu que eu trabalhasse também no front-end, de uma forma mais focada no front-end, né? Porque trabalhando no back-end, você também trabalha com front-end, devolvendo HTMLs para os browsers, mas você não foca em desenvolver o front-end para ter vamos dizer, uma interatividade mais fácil com o usuário, né? E em 2015 eu comecei a trabalhar com Backbone, que era para possibilitar ter essa interação e a conectividade com o serviço, extraindo parte da lógica de negócio para o front-end, né, que é o browser. Então, nessa época, eu também mudei minha cabeça, que eu não era mais um desenvolvedor back-end, passei a ser um desenvolvedor back-end e front-end, né? Isso daí ajudou com que eu fosse percebendo oportunidades em outras áreas que antes eu não percebia, né? Eu só estava focado em evoluir minha carreira no ASP no começo, depois em Java, mas sempre no back-end. E quando eu migrei para não migrei para front-end, mas quando eu comecei a trabalhar também com front-end mais focado, eu comecei a perceber que tinha assim um mundo que eu também gostava de trabalhar, né? Que era o front-end. E depois eu saí dessa empresa em 2016 e fui trabalhar com Angular. Eu nunca tinha trabalhado com Angular antes. Achei uma oportunidade interessante conhecer uma nova tecnologia, mas isso só foi possível porque eu mudei minha mentalidade de back-end, desenvolvedor back-end, para desenvolvedor de qualquer coisa, não importa o que. E o Angular foi interessante aprender isso, porque eu realmente comecei a aprender muito mais JavaScript nessa época. O Angular desenvolvido em JavaScript é um framework em JavaScript, né? E
ele tem uma estrutura bem específica dele e foi interessante trabalhar com isso, porque eu pude também perceber que não existe uma forma só de trabalhar, né? Como o Backbone me obrigava a trabalhar. Tinha outras formas, como o Angular me fez trabalhar. Então, é, depois de um tempo, em 2017, eu fui trabalhar em outra empresa e eu mudei também de país e aí eu fui conhecer outras tecnologias e eu aprendi o React, né? E comecei a trabalhar com React, para dizer a verdade. E aí, o React me abriu mais uma porta, que é o desenvolvimento mobile com React Native, né? Então, eu já era desenvolvedor back-end, passei a ser desenvolvedor front-end. Por causa do Angular, eu trabalhei numa empresa que eu migrei uma plataforma de Angular para React, para web, só que também houve a necessidade de trabalhar com React Native, porque essa empresa também estava migrando aplicações desenvolvidas para Android e iOS para React Native. Então, eu agora já era um desenvolvedor mais completo, desenvolvia aplicações back-end, front-end e mobile. E tudo isso só foi possível porque existe o JavaScript, né? Eu comecei a trabalhar com back-end, mas depois eu migrei para um back-end em JavaScript e depois eu migrei para front-end e mobile. Então, a gente pode ver que o JavaScript esteve presente desde o início da minha carreira. Por isso que hoje, na minha opinião, o JavaScript é a linguagem mais importante que tem. E ela é a mais versátil também, né? Como eu disse, a gente trabalha com back-end em Node.js, né? Que faz serviços, APIs e pode até usar ele como principal servidor de páginas HTML para fazer a renderização da página no browser, né? Ele, claro, o JavaScript é a única, né? Se não a única, a principal ferramenta de front-end, né? Que é o JavaScript, claro. Ele possibilitou a criação de vários frameworks, dentre eles os principais hoje em dia, vamos dizer, o Angular, o Vue e o React, né? Tem o Ember também, que é bastante usado, tem o Backbone, tem diversos frameworks, né? E esse foi a grande evolução dos browsers, vamos dizer, foi o aumento da capacidade de JavaScript que a gente pode ter, né? De código JavaScript que a gente pode fazer no browser. E, claro, hoje em dia aumentou também o leque de opções com JavaScript no desenvolvimento mobile, né? Hoje em dia, graças ao JavaScript, a gente tem 4 grandes formas de desenvolvimento mobile, além, claro, das formas nativas e híbridas que não são JavaScript, mas das formas híbridas a gente pode dizer React Native, NativeScript e Ionic, né? Ionic é mais para foco em Angular, quem desenvolve Angular. React Native é mais foco para quem é React, claro. O NativeScript você pode desenvolver em Angular, em Vue, em Vanilla JavaScript, né? E o PWA é o Progressive Web App, hoje em dia, é uma aplicação web que ela é mobile friendly, né? Que ela funciona bem em mobile e ela pode ser instalada no celular. Essa é a sacada do PWA, né? Então, tanto faz como você desenvolve essa aplicação, mas se você seguir algumas regras do PWA, você consegue instalar sua aplicação, ela vai ter um ícone no celular e você consegue iniciar sua aplicação até offline, né? E consultar só os dados online se você precisar. Então, o PWA é uma forma de desenvolvimento mobile e só é possível graças ao JavaScript, né? De novo. Então, para concluir, o JavaScript ele é a melhor linguagem de programação porque ela paga o meu salário, né? Então, claro que, na minha opinião, isso pode variar de programador para programador. A minha opinião é que a melhor linguagem é aquela que está pagando o meu salário ou aquela que possibilita eu crescer na minha carreira. E o JavaScript tem possibilitado isso no meu caso, né? Claro que o JavaScript, por ser versátil, também pode ser considerado a melhor linguagem para se iniciar na programação, né? Ele vai te dar a possibilidade de aprender back-end, front-end e mobile, e depois você pode decidir qual é o caminho que você quer focar, se é que você não quer focar em todos, como eu gosto. Por exemplo, se você quiser ser um desenvolvedor iOS,
nativo, você vai aprender depois Swift, mas se você aprendeu a trabalhar como programador e tem essa mente aberta para qualquer uma das partes, vai ser muito mais fácil migrar para uma outra linguagem ou seguir uma oportunidade de carreira em outra área, tendo iniciado com JavaScript. Então é isso que eu queria falar no vídeo de hoje e até o próximo vídeo.